Sentimentos complexos, comportamentos em ação, uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Neste episódio, eu trago mais perguntas e respostas. Na escola da vida, aprendemos a cada dia, todo dia educando a mente. Está gostando desse podcast? Já viu quantos conteúdos interessantes estão no ar? Que tal acompanhar desde o início, você que não chegou lá no primeiro episódio? É só fazer uma maratona, se programar e ouvindo 2, 3 por semana e você vai ficar bem inteirado, com bastante informação interessante. Então eu convido você a ouvir todos os episódios para acumular sempre bons conteúdos. E também compartilhar o canal e os episódios de sua preferência com amigos, colegas de trabalho, familiares, em suas redes sociais, que isso vai ajudar a continuidade desse projeto, eu conto com você. Nos siga também nas redes sociais, neurociência.af, no TikTok, Instagram e Facebook. E se quiser participar enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões, você pode fazer isso pelo e-mail podcast@sustenta-vida.com ou por mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. E nesse episódio eu trago mais algumas perguntas e respostas que chegaram ou através do WhatsApp ou através de redes sociais e que eu reúno e de tempos em tempos eu faço um episódio para responder as mensagens mais frequentes, né? A primeira delas diz o seguinte: por que pessoas que são de áreas de exatas têm tanta dificuldade em entender padrões sociais e em que tem muita dificuldade para generalizar? Bom, então a primeira coisa que eu devo falar sobre isso é que, na verdade, isso não é uma regra, tá? Então, não significa que todo mundo que seja bom em exatas tenha dificuldade em generalizar, tenha dificuldade em entender esses padrões sociais, né? Em padrões sociais. Não é uma regra, não é a maioria. Mas, mesmo assim, vamos considerar os casos onde isso ocorre, né? Isso, na verdade, não é uma demonstração de dificuldade do entendimento dos padrões sociais. Pelo contrário, eu diria que essas pessoas têm até mais facilidade de entender esses padrões sociais. Só que, na grande maioria das vezes, eles são questionadores. Eles não aceitam, eles questionam pequenos detalhes, pequenas variações desses padrões, e isso dá a forte sensação de que eles não estão entendendo, quando, na verdade, eles já entenderam muito bem. Então é importante a gente fazer essa diferenciação. O que muda nas pessoas que têm essa inclinação por exatas? E aí eu posso falar até de cadeira, né? Porque minha formação básica é em tecnologia. Eu trabalho com desenvolvimento de sistemas já há praticamente 40 anos. Então é uma coisa que é natural para mim. E o que se observa, né? O que se tem até em termos de pesquisa, é que as pessoas que trabalham muito dia a dia e que vivenciam as áreas de exata, em especial aquelas que trabalham com desenvolvimento de sistemas e com áreas tecnológicas, elas desenvolvem muitas habilidades lógicas. Existe uma área da matemática chamada proposições lógico-matemáticas, né? ou lógica aristotélica, ou lógica matemática. Existem diversas nomenclaturas e diversas sub-áreas, mas que todas elas se referem a raciocínio lógico, a lógica, a proposições e
um raciocínio lógico para se chegar a soluções, a respostas. E o que acontece é que isso está muito ligado a determinadas áreas do cérebro que são extremamente analíticas. Então, pessoas que desenvolvem essa habilidade ou que têm essa facilidade é porque automaticamente não é só nas proposições matemáticas, não é só na área de matemática, não é só na área de sistemas, mas elas vão tender a ter um raciocínio lógico muito apurado. Então, são pessoas que normalmente observam uma cena, um fato ocorrendo, enquanto está todo mundo olhando o fato como um todo, ele já varreu aquela cena, aquele fato nos mínimos detalhes e já questionou internamente, bom, aquilo lá não está batendo com aquilo, tem algo estranho ali ou não tem algo estranho lá. Ou seja, ele vai tirando conclusões a partir de premissas que ele vai adquirindo ao observar e ao analisar fatos e situações. Então isso acaba sendo muito natural para esse grupo de indivíduos. E isso é que faz justamente o que traz essa sensação deles não entenderem padrões sociais ou generalizarem, porque para eles é muito difícil olhar para um fato de uma forma muito generalista, né? De uma forma muito superficial. E eles, por natureza, tendem a ter essas áreas do cérebro de análises minuciosas, de análises lógicas, de análises de proposições e partir de premissas para chegar a soluções. É quase que um trabalho investigativo. Eles têm isso muito apurado. Então, é uma coisa assim, dia a dia, é uma coisa natural. Não é que eles fazem de forma forçosa, agora vou analisar. Não, eles fazem isso ao olhar, bater o olho em alguma coisa, ele já vem, ele já deduz, já chega a conclusões lá na frente. Tudo ele vai seguir padrões muito detalhados, muito minuciosos, então vai ser difícil ele apresentar uma solução ou alguma, ou alguma resposta para alguma situação que ele não tenha analisado em detalhes, em minúcias. Pode não ser perfeito, mas certamente vai ser muito mais detalhado que pessoas que têm outras áreas mais fortalecidas. Então, a gente pode dizer que são pessoas que realmente elas têm um raciocínio mais apurado no quesito lógica. Porém, aí você me diz, então são os melhores, a pessoa tem que, para se dar bem, tem que ser de matemática, tem que ser de sistemas. Não. São características diferentes, tá? São pessoas muito sagazes, muito lógicas e que conseguem analisar tudo muito rapidamente? Sim, mas são pessoas também que vão ter certas dificuldades, né? Nem tudo é perfeito, é aquilo que eu falo. O fato de uma pessoa ser boa em determinada coisa não significa que ela seja melhor que os outros. Significa que ela tem uma característica diferenciada das outras, né? Então, a característica dela é de ser boa nisso. Mas as outras certamente serão boas em outras coisas que ela não vai ser, né? E aí eu já vou dar até um exemplo aqui. Em raciocínios subjetivos, raciocínios criativos, a parte artística, você poder avaliar subjetivamente uma situação, você chegar a conclusões que não sejam meramente lógicas, sabe? Isso eles têm muita dificuldade. Então, é o contraponto, né? Pessoas que têm a maior dificuldade nessa área lógica, nesse raciocínio aguçado, certamente vão ter mais facilidade nessas questões subjetivas e eles vão ter mais dificuldade. E aí, cada um no seu quadrado, né? Existem áreas de atuação, áreas profissionais, segmentos da vida que exigem mais dessa questão lógica, dessa questão matemática, dessa questão precisa, né? Nisso eles vão se dar muito bem. Mas tem áreas da vida que vão exigir coisas mais subjetivas, de avaliações mais subjetivas. E nessa situação, quem vai se dar melhor é quem não é muito de exatas, né? Então, é importante a gente deixar isso claro, tá? Porque eu falo, parece que eu estou colocando como se fossem os melhores. Não, eles têm a característica de serem os melhores
nesta questão específica do raciocínio lógico, né, do aguçamento do raciocínio para se partir de premissas, de fatos e de proposições para se chegar a soluções. E nisso realmente são muito eficazes. Agora, não significa que sejam os melhores, de forma alguma. E para finalizar essa resposta, uma outra questão que eu não posso deixar de deixar claro, tá? Que eu estou falando aqui, né, nesse aguçamento, isso tudo, mas de pessoas extremamente boas, dedicadas e que trabalham direto com essas áreas. Agora, lógico que isso é uma escala, né? Não significa que todo mundo que tenha uma facilidade por matemática e por áreas tecnológicas automaticamente serão muito boas nisso. Não. Então você pode ter uma pessoa que é razoavelmente boa em matemática, é razoavelmente boa em áreas tecnológicas, mas que não tem esse raciocínio investigativo, né? Esse apuro todo lógico, né? Isso vai depender justamente do hábito diário, né? Das vivências que essa pessoa tem dentro dessas áreas. Eu, quando dei a resposta, eu parti da premissa, né, de que são pessoas realmente dedicadas e boas e habilidosas com a matemática ou com áreas de exatas no tocante à tecnologia, né? Principalmente desenvolvimento de sistemas, em especial desenvolvimento. Uma outra pergunta que chegou é sobre os sociopatas. A pessoa pergunta o seguinte: é correto afirmar que sociopatas são pessoas traumatizadas? Em tese, partindo da sua pergunta, da forma como ela está escrita, eu diria que é incorreto. Não é correto. Por quê? Você pode ter pessoas que sofreram um trauma e passaram, a partir desse trauma, a desenvolver comportamentos de um sociopata? Sim. Nesses casos, você pode dizer que são sociopatas que foram traumatizados, que são sociopatas traumatizados, que surgiram a partir de um trauma. Mas você estaria correta nessa afirmação só nesses casos, que não são todos os casos. Então, quando eu falo que é incorreto, né, que não é correto dizer isso, eu estou falando que você não pode afirmar que todo sociopata surgiu a partir de um trauma. São pessoas traumatizadas. Não. Você pode ter sociopatas que são pessoas que, por formação e convivência num meio específico, se tornam sociopata, não necessariamente tendo sido traumatizado, né? Então você pode ter pessoas que conviveram com outras pessoas más, né? Você pode ter que tiveram entraves no trabalho, que tiveram outras pessoas que lhe passaram a perna, como se fala na gíria, e a partir disso elas vão desenvolvendo comportamentos de autodefesa que se tornam comportamentos sociopatas. Então isso pode ocorrer. Você pode ter sociopatas que se tornam sociopatas a partir da convivência com psicopatas, né? Então você pode ter N variações, N possibilidades e N motivos. Então não significa que todo sociopata foi uma pessoa traumatizada, né? Você pode ter sociopatas que são pessoas traumatizadas, sim, mas você não pode afirmar que são todos. E para finalizar, uma outra pergunta que já foi comentada em algum episódio sobre o TEA, né, o transtorno do espectro autista, mas que eu percebo que é recorrente. Várias pessoas ainda permanecem com essa dúvida. Então eu resolvi colocar essa pergunta aqui para deixar mais claro, para dar mais destaque a esse assunto, que é o seguinte: a pessoa enviou a seguinte pergunta: quais são as causas do autismo? Esse é o tipo da pergunta que eu não posso responder, eu não tenho como responder, né? Deixar isso muito claro. Quem apresentar uma resposta objetiva para isso, desconfie. Pelo seguinte: o autismo, na verdade, hoje ele é referido como transtorno do espectro autista,
Tá? E por que transtorno do espectro autista? Porque não é um transtorno, não é uma doença, não é uma dificuldade, não é uma síndrome. É um conjunto de, né? Então você tem várias síndromes, vários transtornos, algumas doenças que geram um padrão comportamental, um padrão de comportamento e um padrão de dificuldades que se assemelha. E a este padrão se deu o nome de transtorno do espectro autista. Então, todas as síndromes, transtornos que vão gerar esse tipo de comportamento e que não são causas clínicas, né? Eles vão gerar, eles vão ser classificados como TEA. Então, eu estaria sendo irresponsável se eu chegasse aqui e falasse, é por causa disso ou por causa daquilo. Porque não é. Você pode ter um caso que é por um motivo, outro caso que é por outro motivo, outro caso que é por outro motivo, e todos serem autistas, tá? Então, por isso que não é uma resposta muito definida. Principalmente se a gente considerar que vários tipos têm causa indeterminada ainda. Para várias variações do autismo, se tem a causa, se já se pesquisou, já se sabe a origem, mas para outras ainda não se sabe a origem. E por que eu falei exceto algumas questões clínicas ou metabólicas? Porque, eu já falei isso em outros episódios, existem doenças clínicas ou metabólicas ou intolerância até a alguns alimentos ou problemas hormonais que podem gerar padrões de comportamento que se confundem com autismo, mas que não necessariamente são autismo, porque eles podem ser revertidos com o tratamento da doença base, né? Então, na verdade, eles geram padrões que se confundem com autismo, mas que não são padrões definitivos, como no caso do autismo. Vamos deixando isso claro aí. Então, para esclarecer, realmente não há como determinar uma causa específica. Só para dar alguns exemplos, existem algumas possibilidades, né? Existem determinados autistas que se sabe que há uma deficiência de uma certa proteína lá na primeira infância e ocorre uma chamada poda neuronal, que é uma reconfiguração dos neurônios no cérebro, que é feita numa determinada idade, ali 3, 4 anos, e que a deficiência nessa proteína faz com que essa reconfiguração neuronal não ocorra de acordo. E isso gera crianças com esse comportamento do autista. Geralmente são aqueles casos onde a criança se desenvolve bem, normal, consegue desenvolver linguagem, começar a falar e tal, e de um dado momento para frente ela regride. Ela deixa de falar, ela deixa de ter algumas coisas, algumas habilidades que ela adquiriu, e ela começa a ter mais dificuldades de convívio, e a partir dali ela se torna uma pessoa que tem todo o padrão de comportamento do autista. Então é justamente isso, né? Ela vinha com desenvolvimento normal, quando chegou na poda neuronal houve o problema. Existem outras crianças que são problemas hormonais, problemas genéticos, já se identificou alguns, mas eu seria realmente muito imprudente se eu citasse uma única ou um grupo de problemas que seriam a causa do autismo. Na escola da vida, aprendemos a cada dia. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. E se você gosta desse podcast, quer sempre ter informações novas, não deixe de compartilhar em suas redes sociais os episódios, o canal, compartilhar com seus amigos, pois é a audiência que vai nos ajudar a manter esse projeto vivo. Eu conto com você. E se você também tem dúvidas, alguns questionamentos, quer se posicionar, mandar sua crítica, não deixe de escrever para a gente, podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. Aguardo sua mensagem e semana que vem tem mais. Te espero aqui, hein? Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas.